alunos! Aqui estou, professor Henrique, numa nova semana, não é verdade? Bem, hoje eu preparei um conteúdo muito especial para vocês. Nós vamos dar continuidade a tudo que nós estamos estudando. E é claro, dando sequência à nossa linha de ideias, a todas as abordagens possíveis, e eu faço o convite para que você esteja comigo do início ao fim, sempre atento e fazendo todos os comentários, anotando e destacando todas as evidências importantes, ok? Desde já, então, desejo a todos uma excelente aula e aproveitem o máximo que puderem. Então, alunos, minha tela já está projetada aí para vocês, tá bom? Hoje a nossa aula ela vai ser diferente. Diferente em que sentido? Preciso lembrar que nós praticamente finalizamos o nosso livro, tá? Estamos caminhando, na verdade, para finalizar 100%. O que isso quer dizer, então? Quer dizer que a semana de provas está chegando, você precisa relembrar o conteúdo que foi trabalhado lá no início das nossas aulas, tá bom? Então, o objetivo da nossa aula de hoje vai ser justamente esse: te fazer, então, recapitular todo o conteúdo. Para hoje, então, eu, professor Henrique, fiz uma seguinte abordagem. Eu separei algumas questões, tá, que caem no vestibular, tanto que essas questões que eu separei para a nossa aula de hoje, elas constam em domínio público. O que isso quer dizer, então? Que se você procurar no domínio público, tá, e aí domínio público pode ser tanto livro, internet, tá, alguns sites específicos voltados a concurso, vestibular, você vai encontrar essas questões, tá bom? Ah, professor, mas o senhor fez isso com que objetivo? Com o objetivo de estudarmos de fato o nosso conteúdo, de aprofundarmos ainda mais. Você, como aluno do ensino médio, agora nesse mundo, nesse momento, na verdade, você precisa entrar no mundo de questões que sejam mais aprofundadas, que estejam mais atualizadas, contextualizadas e por aí vai, tá bom? Então, para a nossa aula de hoje, eu separei algumas questões, como eu acabo de falar, e as questões, algumas estão no nosso livro, inclusive, eu só fiz uma adaptação, e elas vão nos auxiliar justamente nesse sentido, de aprofundamento do conteúdo e também em relação à nossa avaliação, tá bom? A nossa avaliação, ela tá muito tranquila, muito light. Se você assistiu às minhas videoaulas, você vai se dar bem com certeza. Então, a nossa aula de hoje vai ser uma prévia do que você vai ver na avaliação, no vestibular ou no concurso. Também vou colocar vestibular barra concurso. E eu espero ajudar de alguma forma em relação ao nosso conteúdo, tá bom? Vamos lá então. Lembrando que hoje você precisa estar com o livro didático em mãos, tá bom? Embora nós estejamos fazendo recapitulações, mas eu vou acabar fazendo correção das questões que eu já passei para você realizar, tá? De alguns alunos eu já corrigi, já disse, já dei o feedback necessário. De outros alunos eu ainda não dei o feedback, tá? Porque é uma questão de tempo. Como são muitos alunos que enviam mensagem para mim, que enviam a foto das atividades e tudo mais, então eu preciso ler de aluno por aluno, ver de quem que está certo, de quem que está errado, ver ali o que pode ser melhorado, dar um feedback de uma maneira geral. Então, esteja com o seu livro didático em mãos, tá bom? Esteja também com o seu caderno em mãos. As questões de hoje eu vou passar em PDF para vocês estudarem. Vale lembrar o seguinte: você não precisa copiar essas questões no caderno. Se você quiser passar a resposta apenas para o caderno, desculpa, vocês podem. Mas aí sinalizando, questão um alternativa X, questão B, alternativa Y, questão C, alternativa Z, tá? E aí, dessa forma, você se organiza. Você coloca lá em cima o cabeçalho direitinho, a data, coloque abordagem complementar, compreendendo questões de arte que caem no vestibular, tá? E aí você vai sinalizando questão um, questão 2, questão 3, questão 4 e por aí
vai, tá bom? Em relação às questões do livro, nós vamos fazer a correção no próprio livro, não precisa transcrever para o caderno. Ah, professor, posso imprimir essas questões? Pode, deve, tá bom? Você imprimindo essas questões, estudando por elas, eu tenho a certeza absoluta de que você vai realizar uma excelente avaliação. O objetivo de hoje é estudar essas questões, como eu estou comentando, e eu faço questão de comentar questão por questão, alternativa por alternativa, tá? Para que você fique com um repertório de conhecimento muito maior, relembre o que já foi dito, que às vezes pode ficar aí esquecido, não é verdade? Acontece, é perfeitamente natural. E é claro, que te auxilie em outras questões futuras. Tá bom? Chega de mais conversa, então. Vamos para o nosso material que eu preparei hoje. Pronto. Vamos fazer então uma breve recapitulação nos conteúdos que já foram trabalhados com vocês. Além disso, nós vamos fazer a correção de algumas questões que foram deixadas para que vocês fizessem ao longo da disciplina, tá bom? Vamos lá, então o livro de vocês é esse. O nosso primeiro conteúdo foi justamente sobre aí, vamos colocar aqui, sobre a parte do que vem a ser burguesia, o que vem a ser os burros, tá? Comentamos sobre esses objetivos que se encontram aqui. Então, essa parte aqui, toda ela já foi trabalhada com vocês outrora, tá bom? E aí, em seguida, nós partimos aqui para a página de número 6, que nós temos o seguinte: movimento humanista, o homem no centro no mundo. E nós enfatizamos, inclusive, a característica central do Renascimento, que é o antropocentrismo. Com o material de hoje, que são questões voltadas ao vestibular, enfim, nós vamos perceber então que essa característica ela aparece de modo recorrente nas questões. Então você não pode esquecer que quando se fala em renascimento, se fala em antropocentrismo, tá? O homem ali, a valorização do homem, do ser humano de uma maneira geral. Teocentrismo não diz respeito ao renascimento, tá bom? Aproveitando então o momento, nós temos essa parte aqui, conexões, aqui dessa página 6. Você com seu livro didático, espero que você esteja com ele em mãos, eu vou aproveitar essa parte dessa questão para fazer uma correção, tá bom? Assim como você tem o seu livro, eu tenho o meu, e antes de eu passar a questão para você, eu mesmo respondo no meu caderno, tá? No caso, no meu livro. Nós vamos observar o seguinte: eu vou ler o fragmento, tá? Vou ler a pergunta e em seguida eu vou propor uma resposta. Você aí, com o seu material, tá? Alguns alunos já entregaram essa atividade para mim, já tem um bom tempo. Alguns eu já dei o feedback, outros eu ainda não dei o feedback, tá? Mas eu não dei o feedback por um motivo bem simples, que como são muitos alunos, e aí eu preciso de um tempo mesmo para avaliar, ver a resposta por resposta e por aí vai. De qualquer forma, nós temos então este momento aqui justamente para isso. Se a sua resposta não bate com a resposta que eu vou propor aqui, então você já vai fazer automaticamente esta correção. Ah, professor, é importante? Com toda certeza. Tanto que, para quem foi meu aluno ano passado, não é o caso do ensino médio, né? Mas em relação ao fundamental. Quem foi meu aluno sabe que eu sempre aproveito questões do livro, questões que eu passo para ser feito no caderno, tá bom? Para serem feitas no caderno, na avaliação. Então, eu sempre faço essa relação, tá bom? Vejamos então. Leia o fragmento a seguir e depois responda as questões propostas. O movimento intelectual mais característico do Renascimento foi o humanismo, um programa educacional baseado no estudo da antiga literatura grega e romana. Tá aí, então, o motivo de o Renascimento resgatar a cultura clássica, tá? A atitude humanista para com a antiguidade diferia dos eruditos da Idade Média, enquanto estes, tá, buscavam adaptar o conhecimento clássico a uma concepção cristã do mundo, os humanistas do Renascimento valorizavam a literatura antiga por ela própria.
por seu estilo claro e elegante e por sua percepção da natureza humana. Com os clássicos da antiguidade, os humanistas esperavam apreender o muito que não lhes ensinaram os escritos medievais. Esperavam, por exemplo, aprender a viver bem neste mundo. Usavam o conhecimento clássico para alimentar o seu novo interesse pela vida terrena. Tá? Tá lá no livro Civilização Ocidental, uma história concisa do Marvin Perry. Primeiro, explique a diferença entre os estudos da cultura clássica promovidos pelos humanistas e os da cultura clássica promovidos pelos eruditos da Idade Média. Vamos lá, então. A resposta aqui eu vou propor. Confira se segue com a de vocês. Se não seguir, apague a sua resposta e refaça, tá bom? Vamos lá. Os eruditos da Idade Média promoveram estudos da Antiguidade Clássica. E aí, sem nenhuma novidade, com o objetivo de fornecer sustentação e respaldo para as ideologias cristãs. Tá? Os humanistas recorreram aos textos da Antiguidade Clássica para conhecer o estilo, as características de produção e, principalmente, analisar a valorização do ser humano e da natureza. Tá bom? Já os estudos greco-romanos, eles tinham como premissa a observação e a experimentação da natureza, que serviram de base para os estudos renascentistas, tá? Então, veja então que nós temos, de fato, uma relação entre os dois estudos, tá? Mas que cada estudo tem a sua particularidade. Vamos ver a segunda pergunta. O humanismo pode ser considerado apenas um movimento de retorno à cultura clássica? Justifique sua resposta. Vamos lá. Não, tá? O humanismo ele não pode ser considerado apenas um movimento de retorno à cultura clássica. Tá? O humanismo ele foi um movimento de retorno à cultura clássica para que fosse possível a produção de novas obras e o desenvolvimento por meio da observação, investigação e experimentação de diversas áreas do conhecimento, tá bom? Então veja se bateu com a sua resposta. Para ganharmos tempo ainda, porque nós temos hoje muitas questões a serem comentadas, nós vamos adiante, tá? Se tiver algo aí errado, refaça, corrija, e aí você envia de novo para mim, que aí eu já marco direitinho que você participou da minha aula e, tendo participado, influencia na sua nota. Tá? E aí trabalhamos aqui a questão de número 7, né? Trabalhamos o estudo de corpo humano produzido por Michelangelo. Eu já estou com o meu livro aqui em mãos, porque o meu livro eu respondo como eu comentei, tá? Eu faço questão de responder as perguntas, porque desta forma eu não passo as perguntas apenas por passar, tá bom? Eu estudo, assim como qualquer professor em qualquer área, tá bom? Com o objetivo de seguir a mesma linha de ideia que a sua, tá? Para que nós possamos falar sempre o mesmo diálogo, tá? A mesma linha de raciocínio, enfim. E aí, esse aqui eu não vou comentar, tá? Mas eu deixei como tarefa de casa em algum momento da nossa aula. Por que eu não vou comentar? Porque as questões que vêm a seguir, elas têm um cunho mais importante que essa, tá bom? Vamos lá, então. Comentamos aqui sobre o Renascimento, que ele foi um adeus definitivo à Idade Média. Conversamos, inclusive, sobre as subdivisões do Renascimento, tá bom? Toda essa parte aqui, ela já foi trabalhada outrora. A parte organize as ideias também vou deixar para outro momento, tá bom? Porque eu estou seguindo para as questões que são mais pertinentes para a nossa aula, tá bom? E são aquelas questões que caem no vestibular. Tem algumas questões que elas são mais subjetivas, como essas que eu acabo de passar. E aí, as objetivas, eu faço questão de trabalhar. Toda essa parte aqui já foi trabalhada nas aulas passadas, tá bom? Então, não precisa se preocupar. E aqui nós temos hora de estudo. Essa parte aqui, ela é muito importante. Eu passei 4 questões e aí nós vamos fazer a correção dessas 4 questões nesse exato momento. Se você errou, vá fazer igual como eu comentei, apague e corrija, tá? Ah, professor, mas essas questões vão cair na prova? Olha, elas não vão cair na prova desse jeito,
mas eu vou fazer alguma adaptação, tá? Eu vou seguir a mesma linha de ideia, tá? Vou tirar as questões, que eu mesmo produzo as questões, tá? Do nosso conteúdo. Então, assim, se você estudou, assistiu as minhas videoaulas, fez os exercícios, então eu tenho certeza absoluta de que você vai tirar uma excelente nota, tá? Vamos aqui à primeira questão. Sobre o movimento humanista, lembrando que o movimento humanista, eu vou colocar aqui como ele aconteceu dentro do Renascimento, que é um outro movimento, tá? Assinale as afirmativas corretas. Ocorreu na Europa durante o século XIX e teve como inspiração o Renascimento. Inspiração? Não comentei em nenhum momento que ele teve como inspiração o Renascimento, tá? O estudo da cultura clássica foi essencial para que houvesse. Opa, cultura clássica, acabamos de comentar, tá? Para que houvesse a valorização dos seres humanos? Sim, antropocentrismo, são lembrados? Tá aqui, ó, a segunda ela está correta. O teocentrismo medieval deu lugar ao antropocentrismo? Sim, com certeza. Comentei há pouco, o teocentrismo ele sai de cena, entra em cena antropocentrismo. 2 e 3, então, estão corretas. Qual é a alternativa que diz? Ó, as afirmativas 2 e 3 estão corretas. Letra E, tá bom? Uma questão excelente para constar na avaliação. Segunda pergunta. Sobre a arte renascentista, assinale as afirmativas a seguir. Bom, aqui Renascimento, né? Movimento de renovação cultural? Sim. Teve início na Península Itálica durante o século XIV, com certeza, tá? E perdurou mais de um século. Então, a primeira, ela está corretíssima. A burguesia, que desejava afirmar sua posição na sociedade europeia no início da Idade Moderna, contribuiu para o desenvolvimento da arte renascentista, com toda certeza. Lembrando, inclusive, que o nome burguesia veio de Burgos, tá? Aí você retoma e retorna a página inicial sobre o Renascimento, que lá tem um comentário sobre a burguesia, tá? 3. Os artistas renascentistas promoveram o retorno aos temas religiosos, após estes serem proibidos pela Igreja Católica. Não, nós nem comentamos sobre isso, tá? Então, nós temos aqui a alternativa, a primeira alternativa e a segunda como as corretas. Então, de acordo com a sua análise, assinale as afirmativas corretas. E aí nós temos aqui como a 1 e 2. Então, nesse caso, a letra C. As afirmativas 1 e 2 estão corretas. E aí vejam que pode parecer que eu esteja correndo com a nossa aula, tá? Mas eu não estou correndo, tá? Porque eu quero realmente chegar às questões. Eu quero dar maior ênfase às questões. Pronto. Terceira, sobre as artes visuais renascentistas, assinale as afirmativas corretas. Quase que eu não consigo ler aqui. O professor está ficando cego. 1. Os temas religiosos passaram a ser retratados com mais naturalismo. Com certeza. O hedonismo, olha, conversamos sobre o hedonismo. Eu acreditava que o hedonismo seria deixado até de lado, sabia? Quase ele não é citado. O hedonismo, ou seja, a busca pelo prazer em apreciar belas obras, pode ser considerado uma característica do movimento, com certeza. Nós vimos sobre o hedonismo, tá? 4. A técnica do afresco foi bastante utilizada no Renascimento. Sim, tá? O que é o afresco é justamente aquelas pinturas, tá? Que eram feitas para decorar templos, a parte de dentro de templos, tá? Inclusive, a Última Ceia é um afresco. Tá? É afresco o nome. Foi bastante utilizado no Renascimento, sim. Está presente na decoração interna de muitos templos, edifícios públicos e palácios, sim. Tá, uma excelente pergunta. O que é o afresco? Tá? Aqui, a escultura, em virtude da dificuldade de obtenção de materiais para sua produção, não apresentou grande destaque. Isso mesmo. Tanto que nós estudamos. Aliás, não, perdão. Não. A escultura, em virtude da dificuldade de obtenção de materiais, não. Se nós olharmos bem aqui, ó, vamos voltar bem aqui, ó. Ó, os avanços das técnicas e os resultados obtidos na pintura e na arquitetura renascentista também podem ser observados. As esculturas gregas e romanas serviram de inspiração para a criação de obras que representavam toda a beleza física dos humanos, tá? Aqui nós não temos nada relacionado à escassez, muito pelo contrário. A escultura ela foi primordial nesse período renascentista, tá? Tanto que nesse período nós temos inclusive um resgate do estudo sobre beleza, tá?
E é algo, inclusive, que vem dos gregos. E aí fica muito evidente na escultura. Então aqui você não vai marcar nada, tá? Tá errado. Vamos ver o 16. Entre os séculos XIV e XVI, ocorreram muitas inovações técnicas nas artes visuais, Renascimento, né? Fruto do estudo, da observação, Renascimento, e da experimentação promovidos por artistas e pensadores da Renascimento. Você vai marcar aqui com certeza essa questão, tá? E a última dessa página. Analise a figura e leia o texto a seguir, tá? Vamos ver. Naturalmente, a preocupação maior estava na representação do ser humano. A arte renascentista nunca se distanciou demasiado da sua vocação antropocêntrica. Nesse momento, a preocupação com a figuração da imagem humana se concentraria na representação do corpo, percebido em toda a extensão de sua carnalidade, de suas formas, de seu peso, sua textura, sua ossatura, musculatura, anatomia, enfim. Tá? Tá lá no livro Renascimento, do Nicolau Sevensenko. Bacana essa pergunta, viu? Que vai vir agora. Ela é interessante, inclusive tem a ver com o material do Michelangelo, tá? Vamos ver aqui. Com base na imagem e no texto, considere as afirmativas a seguir. 1. Versalhes expressa na imagem uma visão idealizada do homem? Não, tá? Visão idealizada, não. Se ele vai falar de representação do corpo em toda a sua extensão, então não tem como considerar uma visão idealizada, tá? É uma visão realmente real, sem ser idealizada. Quando a gente fala idealizada, é um homem bombado, musculado. Não, não é isso. 2. O homem se apoia em uma concepção religiosa de homem. Não. Lembrando, teocentrismo ficou para trás, tá? O Renascimento ele foi um adeus à Idade Média. Tchau. 3. A imagem procura reproduzir os movimentos do corpo humano com toda certeza, tá? Toda certeza. Pode perceber, ó. Pode perceber, olha a musculatura todinha. 4. O nu se torna um tema recorrente na arte ocidental da época. Sim, com toda certeza. Inclusive, essa questão do nu, ela volta tempos depois no Brasil com o modernismo, mais especial lá com a Anita Malfatti, tá? Anita Malfatti, então, ela sai do Brasil, estuda na Europa, porque ela foi limitada a desenhar, melhor, pintar o corpo, porque para pintar o corpo, a silhueta do corpo, ela precisaria de um modelo nu. E era um tabu à época, tá? Então aqui você vai marcar exatamente a letra C, ok? Vamos continuar. Nós finalizamos então o capítulo e entramos no outro, não foi? Sobre o teatro elisabetano. Professor, vai cair a unidade inteira? Não, mas quando estiver mais próximo da avaliação, eu vou dizer o que você vai estudar exatamente sobre o teatro elisabetano, tá? Toda essa parte aqui nós já estudamos, já fizemos as nossas considerações, então eu vou partir diretamente lá para a página que tem a hora de estudo, tá bom? Que é o mais importante para agora. Vamos lá então. Alguns alunos já enviaram para mim algumas imagens dessas questões, tá? Já corrigi, já dei o feedback. Se eu ainda não dei o feedback, volto a dizer para você. Aproveite esse momento para fazer a correção, tá bom? Aqui nós temos 4 questões também, e aí nós vamos comentar, naturalmente. Vamos lá. Primeira, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Nós temos o seguinte. Que obra-prima é o homem? Como é nobre em sua razão? Acredito que eu tenha comentado sobre essa questão na aula passada, né? Como é infinito em faculdades, em forma e movimentos, como é expressivo e maravilhoso nas ações, como se parece com um anjo, na inteligência, como se parece com Deus, a maravilha do mundo, o padrão de todos os seres criados. É um trecho de Hamlet, do William Shakespeare, que podemos identificar algumas características. Catolicismo não, protestantismo não, hedonismo não, teocentrismo não. Renascimento, né, gente? Então aqui nós temos, você nem precisa pensar muito. Automaticamente, letra C. Tá? Quem é considerado o principal dramaturgo inglês da Renascença? Nós só estudamos sobre um. Tá? Na verdade, a ênfase maior foi sobre ele, William Shakespeare. Tá? Terceira, do Enem. Acompanhando a intenção da burguesia renascentista de ampliar seu domínio sobre a natureza e sobre o espaço geográfico,
Através da pesquisa científica e da invenção tecnológica, os cientistas também iriam se atirar nessa aventura, tentando conquistar a forma, o movimento, o espaço, a luz, a cor, ao mesmo tempo a expressão e sentimento. Essa está dada. O texto apresenta o espírito de época que afetou também a produção artística, marcada pela constante relação entre fé e misticismo? Não. Cultura e comércio? Não. Política e economia? Não. Astronomia e religião? Muito menos. Ciência e arte, com certeza. Tá? Letra B. 4. Da PUC, que legal. PUC-Rio, nós temos. Sobre o conjunto de ideias que marcou o Renascimento, é correto afirmar que a Renascença contribuiu para o reforço de valores humanistas em toda a Europa? Sim. A valorização do homem como medida para todas as coisas se tornou uma ideia importante para os pensadores. Sim, olha aqui o conceito de antropocentrismo, tá? As ideias dos pensadores renascentistas tornaram-se populares, influenciando movimentos revolucionários. Esses ideais seriam retomados no século XIX pelos socialistas. Não, né, gente? Aí não. Tem como a gente admitir isso. Os pensadores do Renascimento recuperaram ideias da antiguidade clássica? Sim, sim, até então sim. Estando de acordo com as orientações religiosas da Igreja Romana? Não. A Igreja Católica, como principal compradora de obras de arte, se tornou uma defensora das ideias renascentistas? Não. Ela não foi a principal compradora, tá? Ela foi, na verdade, ela pagava para que os afrescos fossem produzidos, mas ela não se tornou uma defensora das ideias renascentistas, tá? Como movimento intelectual, o Renascimento provocou uma ruptura na Igreja, dividida a partir de, então, Igreja Ortodoxa e Igreja Romana. Não, absolutamente não. Aí nós temos, então, como resposta mesmo a letra A. Ok? Bem, deixando o nosso material agora, o livro didático, deixa eu mostrar para vocês as questões que eu criei já para vocês. Na verdade, eu cataloguei, porque elas estão em domínio público. E elas, então, servirão para que você estude para sua avaliação, tá bom? Vamos dar uma olhada. Aqui estão elas. Bem, eu adoraria começar e terminar, começar e concluir, né? Esse material todo hoje, tá? São 15 questões que tem aqui nesse material hoje. Mas, em virtude do nosso tempo, eu vou deixar então para a nossa próxima aula. É bom que, como nós vamos ter um tempinho já perto da avaliação, então não vai ser um problema, né? Nós passamos a aula inteira discutindo as questões, comentando e por aí vai, tá? Mas o objetivo deste material, que eu vou deixar em PDF para vocês, é justamente recapitular os conteúdos trabalhados ao longo do bimestre. Nisso, você vai observar também que essas questões, neste documento, vão servir de base para o estudo da sua avaliação de arte. A sua avaliação de arte vai seguir exatamente esta estrutura, tá bom? Lá no final tem umas questões diferentes, mas segue essa estrutura, tá? E aí nós temos aqui algumas perguntas. Veja, ó. Cadê? Leia atentamente os relatos a seguir. Aí nós temos o pintor que trabalha rotineira e apressadamente, sem compreender as coisas, é como um espelho que absorve tudo o que se encontra diante de si. Acho que essa fala é Leonardo da Vinci, né? Sem tomar conhecimento, experiência, mãe de toda certeza. Só o pintor universal tem valor. São trechos de Leonardo da Vinci, personagem destacada do Renascimento. Nele, o autor exalta a compreensão, a experiência, o universalismo, valores que marcaram o teocentrismo? Não. Epicurismo? Nem estudamos sobre isso. Humanismo? Sim, com certeza, tá? Com certeza. Como postura ideológica que configurou a transição para a Idade Moderna. Justa, perfeito, tá? Lembra, nós temos aqui o Renascimento, mas temos o humanismo dentro do Renascimento. Tá? Confucionismo nem estudamos sobre, escolasticismo nem estudamos sobre isso, tá? Então veja que logo na primeira questão eu já trouxe inclusive para você qual é a alternativa que melhor se apresenta como correta, tá? E aí se você puder depois dar uma olhadinha nesse material, como eu falei, eu vou disponibilizar em PDF, tá? Mesmo que eu não consiga disponibilizar hoje, na nossa aula de hoje, mas como na próxima aula eu vou resgatar essas questões, então na próxima aula é certo que você tem esse material, tá? Não, você não vai precisar copiar no caderno.
você pode apenas colocar assim, questão 1, alternativa tal, questão B, alternativa X, questão C, alternativa Y, tá? Questão assim vai, tá? Só mesmo para evidenciar questão e alternativa, questão e alternativa. Professor, posso imprimir? Pode, deve. Esse material ele é seu para que você estude, tá bom? E é isso, gente. Na próxima aula, então, vou retomar a ele. O nosso conteúdo do livro ele já foi 100% finalizado. Agora nós vamos apenas dar ênfase aos estudos para a sua avaliação. Que eu tenho certeza absoluta de que vocês vão sair super bem. Se vocês estudaram, assistiram a minha videoaula, fizeram as atividades, exercícios, então vão se dar super bem, tá bom? Finalizo a aula por aqui. Aguardarei todos vocês na nossa próxima aula, que ela vai ser muito importante. No mais, bons estudos. Mandem mensagem para mim no privado se houver dúvida e também para fazer o registro, né, da atividade, mesmo que você já tenha corrigido, porque vale uma notinha ali de pontuação, ok? Então, aguardo vocês e até a próxima, viu? Tchau, tchau, turma.